Boa tarde a todos. Damos início ao terceiro colóquio do Grupo de Pesquisas Avançadas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O terceiro colóquio vai abordar os aspectos práticos do direito eleitoral, inelegibilidades, propaganda e outros. Este colóquio será presidido pela professora Mari Natsui Ogawa. A professora Mari Natsu Ogawa é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Educação, também pela PUC do Paraná, pedagoga graduada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em projetos educativos em âmbito educacional e não educacional, também pela PUC, e também especialista em Educação Especial pelo Centro Internacional de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, o CIPEX. Atuou como coordenadora de cursos de pós-graduação, como formadoras em cursos de formação continuada para professores e pedagogos escolares na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Atualmente desenvolve projeto de educação para a cidadania na Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. Participarão deste colóquio os acadêmicos Tiago Ascioli Guimarães, que ocupa a cadeira 8 pela UNAmérica, e a acadêmica Tamara Palmeira da Silva, que ocupa a cadeira 30 pela Faculdade Legale de São Paulo. Não esqueçam de preencher a lista de presença que está no chat. Então, é imprescindível que preencham a lista de presença. Então, eu passo a palavra para a professora Mari Ogawa. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor Rogério. Que bom estar aqui com vocês para a gente, fazer esse momento de trocar experiências, compartilhar nossas leituras e estudos acadêmicos, mas também fazer essa troca, que é justamente a gente enriquecer a nossa vivência acadêmica a partir dos diversos olhares. Acho que uma das grandes contribuições dos grupos de pesquisa. Então, boa tarde, professor Rafael, boa tarde, Anne, Marcele, Rafaela e o meu colega, o Tiago Guimarães, qual vai estar apresentando hoje aqui essa temática. Para começar, o nosso tema, o direito eleitoral, que é bastante amplo, bastante rico e apaixonante, vocês viram que na temática ele traz vários nuances, na questão das campanhas, da propaganda e outros. E justamente pensando nessa diversidade que existem de elementos que estão colocados dentro do direito eleitoral, e o que chama mais atenção, o que está colocado no contexto social, e por isso mesmo mais latente, nós optamos por discutir o voto impresso. Um ponto bastante polêmico, que tem levantado diversas e encaloradas debates dos mais variados campos, não só dentro do mundo acadêmico, mas nos diversos âmbitos da sociedade a gente tem visto essa discussão. Às vezes com um pouco mais de profundidade, às vezes, infelizmente, sem o devido rigor científico, acadêmico e mesmo técnico que precisa para essa defesa, para entender o voto impresso e suas implicações. É claro que aqui nós vamos, por se tratar de um grupo de discussão, um grupo de pesquisa que aborda o direito eleitoral e a ciência política, a gente vai buscar tratar justamente sobre essa ótica, Não vamos fazer uma defesa técnica da urna eletrônica, embora seja uma coisa bastante simples, poderíamos trazer vários colegas do tribunal, do TRE, temos o Ronei, temos o Gilmar, que são excelentes e que fazem, assim, uma apresentação brilhante dos pontos de segurança da urna eletrônica. Todas as barreiras de segurança eles poderiam estar explicando. Mas a questão aqui é outra, é discutir os aspectos jurídicos, legais, e é para isso que eu tenho aqui comigo meu colega, o Tiago, ele vai falar um pouquinho para vocês também, do currículo dele, da formação dele, e vai trazer para nós, vamos discutir conjuntamente, e ao final vamos convidar vocês também para ouvir a opinião de vocês sobre esse ponto tão temático. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, professora Mari. Primeiro, boa tarde a todos, agradecer imensamente a confiança do professor Rogério, da professora Mari, do professor Rafael e todos os colegas que estão participando do grupo de estudo conosco também. É um prazer muito grande a gente poder estar aqui debatendo direito eleitoral com
inúmeras pessoas que conhecem tanto da parte técnica quanto da parte teórica, e é um momento enriquecedor para todos, sem dúvidas nenhuma. Eu sou o Thiago Guimarães, como a Mari já adiantou, sou advogado, especialista em Direito Eleitoral e Político pela Faculdade Uniamérica, e atuante na área do Direito Eleitoral, aí no Paraná. Hoje, como a Mari bem adiantou, o nosso tema é um tema que voltou à tona, essa questão há pouco tempo, desde o lançamento da PEC, sobre o voto impresso, e desde então nós vimos muitas discussões acerca de como seria essa PEC, como seria essa aplicação, enfim, como a Mari falou, algumas discussões mais técnicas, outras nem tanto, mas é importante a gente conseguir visualizar do contexto democrático, do contexto em que a gente vivencia dentro das nossas eleições hoje e o atual sistema. E essa proposta que foi colocada aí e rejeitada pela Câmara dos Deputados aí nesse último mês. E é importante a gente deixar claro que alguns poderiam dizer assim, olha, mas já foi votado, foi vencido, está tudo certo, vamos passar para frente. Não. Veja, já houveram anteriormente outras tentativas de implantação do voto impresso. A gente vai trazer um pouco desse contexto, a justificativa dessa PEC. Nós tivemos, por exemplo, em 2002, uma iniciativa para que fosse implementado esse projeto de lei. Nós tivemos ainda em 2009 e depois em 2015. Então, não é a primeira vez que isso vem, e não creio que seja a última. Então, a gente tem que ter muita clareza que em algum momento isso pode retornar. Vamos discutir? Vamos sim, não há problema nenhum da gente colocar na mesa, discutir democraticamente, mas é preciso pensar os princípios, o que está norteando essa proposta, quais as implicações para isso, e pensar assim no todo, no contexto político. Qual o objetivo disso? Por que agora o voto impresso? Será que ele é de fato necessário? Será que ele traz contribuições? É uma cortina de fumaça para encobrir, por exemplo, a reforma tributária, a reforma eleitoral, ou então realmente há uma intencionalidade, que há uma intencionalidade política, com certeza há, mas qual é essa intencionalidade política? Então, pensar esse contexto é importante para a gente crescer dentro desse debate, A gente não se furta a entender o porquê que a população acha necessário, e vamos mostrar, dentro dos aspectos mesmo jurídicos, e não fazendo a defesa técnica, mas fazendo, sim, alguns apontamentos que são necessários em relação ao funcionamento da UNA, principalmente ao RDB, para a gente entender que muito do que se coloca como justificativa não faz sentido, não se aplica. Mas isso a gente vai pontualmente trazer para vocês a partir das nossas leituras. E podemos trazer a apresentação, professor Rogério? Eu estou colocando. Aqui. Está aparecendo para vocês? Tá, sim. Uhum. Então, lá nossa temática, voto impresso, suas implicações, os participantes, eu, a professora Mari, o Thiago Guimarães e a Franciane, que infelizmente teve um problema de saúde e não está com a gente. Pode ir. Então, eu vou fazer só uma breve contextualização, trazer o que diz o texto, dessa proposta, e aí depois a gente vai avançando, o Thiago vai trazer, na ótica do direito, alguns viés muito fortemente pensados em relação a cada um dos pontos, principalmente em relação ao sigilo. Mas vamos lá. Então, o que diz a PEC 135 de 2019, da autoria, onde constou a deputada Bia Kicis? O artigo 14 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido, passaria, caso fosse aprovado, a vigorar acrescido da seguinte cláusula 12. No processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas
conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevasáveis para fins de auditoria. A justificativa é que não é possível fazer uma auditoria física que os meus olhos, né, olhos humanos, possam ver quando eu estou falando em urna eletrônica. Então, por isso, eu precisaria manter o processo de votação eletrônica. Contudo, cada urna teria que ter acoplado um módulo de impressão. Esse módulo de impressão ia trazer o voto, né, quem eu votei, e esse voto, esse papelzinho mostrando o voto, ia ficar ali dentro daquela caixa, por assim dizer, nesse módulo, para uma conferência em relação aos votos da urna. Essa é a justificativa. Mas, pode adiante um pouquinho, professor. O que a gente tem que pensar, né? A justificativa seria justamente a prevalência do princípio da publicidade, que exige que os candidatos e representantes dos partidos possam conferir o conteúdo de cada registro de voto apurado, segundo a proposta, o famoso rastro de papel, né? E é indispensável para conferir segurança e confiabilidade ao processo eleitoral, vez que permitiria auditoria independente e visível aos olhos. Outra justificativa seria a falhabilidade do RTV, né, que é o Registro Digital do Voto, nos testes obrigatórios de 2012. Mais adiante a gente vai trazer um pouco do que foi esses testes de 2012, que tanto é colocado. Quem teve a oportunidade de ler todo o texto da proposta vai lembrar que eles fazem referência a esse teste de 2012, a gente foi atrás de elementos para esclarecer e trazer do que se trata exatamente, tá? Como eu disse para vocês, eu exemplifiquei aqui a urna eletrônica com módulo de impressão, no qual eu poderia trazer o voto impresso, né? Onde eu votei. Eu ia olhar ali, eu votei em fulano, e aquele voto ia cair na caixinha. Essa é a justificativa. Agora, nós vamos pensar nas implicações que trazem. Nós trouxemos o que é o voto impresso, agora nós vamos pensar nas implicações de cada uma dessas possibilidades abancadas, colocadas nesse texto, nessa proposta da PEC. Vamos lá? Agora eu deixo contigo, Thiago, para ir abordando e a gente vai fazendo essa troca. Ok? Ok, Mari. Muito bem contextualizado aí, como a Mari falou, né, o que a PEC dizia, né, a respeito dessa possibilidade da implementação do voto impresso. E o principal, acho que o ponto inicial para a gente abordar aqui fala sobre o sigilo do voto, né? Hoje nós sabemos que o sistema foi todo desenvolvido, né, respeitando esse princípio tão importante do direito eleitoral, que é o do sigilo do voto, ou seja, que as pessoas possam, né, se dirigir e votar em quem bem entender, sem sofrer nenhum tipo de pressão externa, né, ou cobrança posterior. Eu acho que o grande fator de ser destacado aqui nessa discussão é a questão de nós pensarmos em circunstâncias práticas, né? Nós sabemos que tudo que envolve a eleição, a disputa, né, da representatividade política no nosso país, ela é motivo de grandes disputas, né, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E que, claro, tudo isso implica, muitas vezes, na tentativa de coagir o eleitor, a uma certa maneira, de votar naquele candidato X ou Y, né? Então, o sigilo do voto, ele se torna importantíssimo, acho que fundamental para o funcionamento da democracia, porque com o sigilo que é implementado hoje, nós temos ali a plena convicção e certeza de que eu vou votar no candidato que eu entendo que é o melhor, né, para representar a minha cidade, meu estado, meu país, naquele momento, naquele período, e que eu não vou ser importunado, porque eu posso falar
né, vamos colocar uma situação prática, eu posso votar no candidato X, mas devido a uma pressão externa, por exemplo, da localidade que eu moro, eu posso falar que eu votei no Y. E hoje nós temos a plena convicção, qualquer pessoa, qualquer brasileiro sabe que ninguém nunca, mesmo quem apura os votos, né, vai ter conhecimento de fato em quem eu votei, né? Por exemplo, eu, Thiago, eu tenho certeza que quando eu chegar lá na cabine de votação, eu vou votar livre, tranquilo, consciente dentro da minha escolha, e eu sei que ninguém vai ter acesso a isso, né? Então eu posso, independente da circunstância, seja ela por uma questão local, seja ela por uma questão de uma hierarquia, né? Vamos supor, se eu tenho uma pessoa hierarquicamente superior a mim no trabalho ou na religião, enfim, em qualquer ambiente, e ele está concorrendo, é claro que há uma certa pressão para que você escolha esse candidato. Porém, eu posso entender que ele é um bom líder, né, dentro do meu trabalho, mas não é um bom líder representativo para ser escolhido a qualquer cargo que seja. Contudo, eu posso votar dentro do sistema atual, eu posso votar em outro candidato, e caso isso seja abordado posteriormente, né, eu posso dizer que votei no candidato X, um exemplo, sendo que eu votei no Y. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, o sigilo do voto é importantíssimo para que as pessoas consigam expressar, de fato, a sua vontade. Eu acho que no Brasil, ou em todos os lugares que as eleições não garantem esse sigilo absoluto do voto, é muito complicado, porque sempre há um temor de haver uma descoberta, né? Então, acaba que, dependendo da circunstância, principalmente quando você tem uma coação muito forte, dependendo de localidades, enfim, a pessoa acaba se sentindo coagida, e se ela pensar que o voto dela pode ser descoberto, ela com certeza vai tender a seguir aquele candidato que está sendo lhe imposto, né? Então, ela não está colocando, na verdade, a sua vontade real, e sim ao que está sendo empregado a ela. Hoje é importante, acho que vai ser até abordado um pouco mais à frente, mas é importante trazer a contextualização de que hoje os votos são embaralhados. Então, até para justamente já se pensando em que poderia, por exemplo, não, o Thiago vem votar 10 horas da manhã, então vamos olhar ali quais votos foram dados nesse período, que eu quero saber se ele votou no meu candidato. Então, os votos são justamente embaralhados para que não se saiba quem votou 10 horas, quem votou meio-dia ou 4h59 antes de fechar, em qual candidato se votou. Então, todo esse processo que se chegou, essa construção tecnológica, democrática e demorada a se construir, né, no Brasil, foi importantíssimo para que as pessoas realmente pudessem ter a certeza de que elas podem votar livremente. É interessante, às vezes, nas últimas eleições, foi até diversos candidatos, às vezes, vêm e falam, poxa, o pessoal veio e falou que votou em mim e tal. Algumas pessoas me procuraram até aqui no escritório e falaram, eu queria pedir uma recontagem de voto. Eu falei, sim, mas você tem algum elemento? Não, mas teve várias pessoas que falaram que votaram em mim e tudo, mas aí a pergunta que eu já faço na sequência, eu falei, mas você tem certeza que ele votou em você ou ele só falou que votou em você? Aí a pessoa já para refletir. Aí fala, mesmo, a pessoa pode ter mentido. Eu falei, claro. Ela dizer que votou em você e votar é muito diferente, tem uma distância gigantesca, né? Então, às vezes a pessoa, por conveniência, por não querer desagradar, ela acaba dizendo que votou na pessoa e tal, mas na prática não votou. Então, esse sigilo realmente fundamental para que a gente possa, como brasileiro, como eleitor, ter a tranquilidade de fazer uma escolha livre. De fato, pensando dentro da nossa ideologia, pensando dentro daquilo que a gente entende ser melhor, né, para a população, para aquele candidato que represente melhor os nossos ideais, e a gente votar tranquilo. Esse é o primeiro fator assim, que se torna indispensável, né, na nossa democracia, e para que não voltem os tempos, né, dos currais eleitorais, do coronelismo,
né, onde se obrigava e tinha uma pressão tamanha que só se elegiam os candidatos que realmente tinham um poder de influência, um poder de mando, um poder autoritário, né, em alguma região, etc. e tal, porque eles eram obrigados e as pessoas tinham medo de ser descoberto que não votou e quais as consequências trariam. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aí, passar para a professora também, se ela fazer um comentário ou alguém. E é importante, obrigada, Thiago, é importante a gente ter clareza que quando a gente não, essa preocupação com o sigilo, obviamente, vem não só dos operadores do direito, mas das instituições democráticas, do todo. E obviamente, isso também foi pensado no texto da lei, né, quando se propôs a PEC, um dos requisitos seria esse voto impresso, ele não traria nenhuma informação que identificasse o eleitor, certo? Era só para visualizar. Mas veja, então vamos pensar numa situação hipotética. Como trouxe o exemplo, o Thiago trouxe como exemplo, ó, eu falei para ele assim, ó, eu votei no candidato X, mas de verdade eu não votei. Eu falei isso só porque falei, não, mas é o candidato do meu patrão. Se ele souber que eu não votei, eu corro o risco de perder o emprego. Então eu vou dizer que votei. E aí vamos pensar naquela situação hipotética. Foi feito, né, o módulo para impressão dos votos, eu tenho lá como conferir, e depois a gente vai pedir a conferência, que tem que bater com o que foi registrado né, foi feito o registro eletrônico, vai bater a quantidade de votos. Ok, isso bateu. Ele vai dizer assim, não, mas tem que ter, sei lá, 50 votos para fulano. Mas como que eu sei que tem que ter 50 votos para fulano? Mas eu votei nele. Quer dizer, você vai ter que acreditar na hora de fazer essa contagem na minha palavra de eleitora de que eu votei. E se eu posso morrer jurando, de pé junto, dizer, não, eu votei nele. E aí, como que eu vou provar que eu votei nele? Isso não existe. É a minha palavra. E se eu for manter essa palavra e dizer que eu votei mesmo não tendo votado, obviamente vai dar, sim, diferença no registro manual, né, ou impresso, e no registro eletrônico. Então, veja, acaba-se que você tem um gasto enorme teoricamente, para manter também a questão do sigilo, mas nada disso vai ser garantido nesse processo. Então, tem que ser pensado todo. De que forma que, ok, vamos manter o sigilo? Vamos manter o sigilo. Mas existem outros elementos para serem pensados aí, que a gente também, além da questão do sigilo, que é extremamente importante, eu acho que é o ponto fundamental, o sigilo, ela tem relação direta, por exemplo, até com a segurança individual, segurança física do sujeito, para não se sentir ameaçado, não se sentir coagido, a questão do emprego e de outras coisas que fazem parte dos seus direitos fundamentais, né, que é ser de proteção. Mas tem também a ver com as questões econômicas, com que você vai trazer e ser incorporado a esse processo. O texto de lei traz ainda algumas justificativas, dizendo o seguinte, que esse modelo é adotado somente no Brasil. Em outros países, ele traz exemplos, por exemplo, da Alemanha, da Índia, que defendem também, além do voto eletrônico, o voto impresso para comprovar isso. Só que a gente tem que pensar que cada um desses países tem uma realidade diferente, um comportamento político do eleitor, do candidato, do político. Nós temos culturas diferentes, né? Nós não temos a necessidade, talvez, de ter uma rigidez tão grande em torno do sigilo nos Estados Unidos, na Alemanha. Nos Estados Unidos você vota pelo correio, né? Então, quer dizer, há uma confiabilidade, um senso de confiança no eleitor maior do que a gente tem aqui. É uma coisa construída culturalmente, historicamente, e que não se desfaz tão facilmente. Então, essa segurança, o investimento também, né, todo esse gasto, não é só um gasto operacional, é um gasto para a gente garantir um sigilo que tem a ver com a nossa formação cultural. Espero que um dia isso mude, mas no momento é o que a gente precisa, né? E pensar nessa questão do custo, e não é o custo pelo custo, mas o custo, e aí a gente vai pensar, por exemplo, nas questões, né, quando se fala em administração pública, na relação entre eficiência, né, e o custo-benefício. O que isso me traz? Será que esse voto impresso, da forma como está sendo pensado, ele compensa todo esse gasto, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista financeiro? Tá? Então, só para a gente pensar, e vamos retomar a apresentação no próximo item, que daí a gente vai aprofundar um pouquinho essas reflexões. Perfeito, Mari.
Outro ponto aí que você citou, né, se traria uma possibilidade, uma alta possibilidade de fraude e questionamento de lisura das eleições, né? É óbvio, como a ideia não era se identificar, claro, a impressão, como a Mari bem destacou ali, se continuaria tendo essa questão do eu votei e não apareceu o voto, né? Ou seja, a pessoa, na verdade, não votou, mas disse que votou, e aí essa conferência, depois, essa possibilidade de judicialização seria muito maior, porque se há essa possibilidade de você conferir manualmente o risco, né, de se ter fraudes, né, nesse momento, né, nessa movimentação é muito maior. Porque hoje a gente sabe que a apuração, da forma que ela é feita, existe uma transparência gigantesca, né, o processo é todo transparente, pode ser acompanhado por todos, né, pelos partidos, pelos advogados do partido, tem o pessoal do TSE, os ministros, o presidente, enfim. E nós sabemos que a situação que ela forma hoje, ela tanto facilita para uma questão de contagem de ser rápida, né, que o Brasil é um dos países que divulga o resultado das eleições poucas horas depois, né, um dos poucos, inclusive. E se a gente pensar que, não, vamos pedir uma auditoria, né, desses votos, conferir os votos eletrônicos com os votos impressos, quanto tempo isso demoraria para fazer uma conferência dessa e quanto tempo essa judicialização demoraria para dar realmente legitimidade aos vencedores, né? E quanto de ferramenta isso poderia trazer, isso em termos jurídicos, que trariam um prejuízo enorme. Nós estamos pensando em eleição em outubro, e aí, se houver um questionamento, quanto tempo se demoraria para computar e se recontar os votos físicos, né, dizendo qual período, a gente não sabe quanto tempo levaria para fazer essa contabilização, e isso o tempo está passando, e a posse automaticamente no dia 1º de janeiro do ano posterior à eleição. Então, seriam circunstâncias que atrapalhariam muito. E aí, a pessoa que, estando judicializado, vai dar posse ao vencedor, vai se esperar, porque pode ter uma mudança, enfim. Seriam todas questões que a gente sabe que iriam desaguar em inúmeras ações, né, que acabariam entupindo os nossos tribunais superiores, que hoje já tem um número considerável de ação todos os dias, todo ano, aumentando cada vez mais, e seria mais um motivo para que houvesse não se desse essa legitimidade completa ao pleito, né, e ao vencedor, né, pois enquanto tivesse essa contagem física até concluir, se estaria discutindo e estaria dizendo que havia erros, que o resultado não é esse, enfim, são circunstâncias que são bem complexas, né? E hoje o sistema que a gente tem, onde tudo registrado, tudo auditável, tudo em que todos podem ter acesso, né? E com a rapidez ímpar, não teria muito cabimento essa inclusão, né? De um componente que, na verdade, ao invés de ajudar, de trazer mais celeridade, mais legitimidade, traria um problema, na minha visão, pelo menos, gigantesco para o sistema eleitoral brasileiro. E além da judicialização, claro que isso impacta todo o processo eleitoral, você teria, por exemplo, o risco de empossado daqui a pouco vem outro, e você cria toda uma dimensão de insustentabilidade para a governabilidade mesmo, sabe? Então, é preciso pensar o todo em vários aspectos, inclusive os políticos, que acabam sendo abarcados nessa proposta. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que quando se fala, mas é um direito da população o voto auditado, de fato, é um direito da população o voto auditado. E o voto, ele é auditável. Né? O TSE, o próprio TRE Paraná, né, nós já há algum tempo a gente vem fazendo diversas campanhas de esclarecimento ao eleitor, diversas palestras, para mostrar, inclusive nós tivemos em 2019 o projeto que levava às escolas de ensino médio uma palestra para todos os estudantes,
justamente para mostrar, e através do jovem alcançar as famílias, os colegas, né, enfim, os professores, mostrar as barreiras de segurança da urna, para mostrar como é que funciona, para que o brasileiro se sinta confiável, confortável em votar e saber que aquele voto é, de fato, o voto por ele pensado, idealizado, e mostrando que existem diversas formas de auditoria da urna. Como eu disse, a ideia não é fazer uma defesa técnica, mas é preciso pensar que a urna, ela não é simplesmente a urna eletrônica, é um sistema de votação. Além do equipamento, a urna, que não vai, em momento algum, ser ligado na internet. Teve uma pessoa numa última live que disse assim, mas, por exemplo, o meu celular, mesmo quando ele está desligado, ele corre risco de ser invadido por hackers. Verdade? Porque ele tem, ainda que ele esteja desligado, ele tem um ponto de conexão em rede. A urna eletrônica, ela não vai em rede, em momento algum, nunca vai. O que vai ser em rede, e assim, uma fração de segundos é o momento da transmissão, mas aí você tem um dispositivo, não é a urna que vai fazer a transmissão, é o dispositivo que faz a transmissão de voto. Essa urna em si, ela não faz em momento algum conexão, e ela é composta por uma série de sistemas, né? A urna por si própria não significa muito, né? Se alguém pegar uma urna, não vai conseguir fazer muito com ela. Por quê? Porque o sistema que a complementa, que é cercado, né, de uma série de chaves e muita segurança, é que faz, né, todo esse processo. E o voto, ele é, sim, auditável em diversos momentos. E, para isso, a gente precisa conhecer e ir atrás de informação que, em momento algum, foi negado. Pelo contrário, né? O próprio TSE tem trazido diversos vídeos, o próprio presidente do TSE, até há pouco tempo, né, o Barroso, fez diversos discursos trazendo esclarecimentos à população em relação, né, ao processo de votação eletrônica. A gente pode voltar um pouquinho para a apresentação? Quero mostrar uma coisinha para vocês. Fique à vontade, Thiago. Ô, Mari, é interessante, até você falou do TSE, tem duas ponderações. Teve um vídeo recentemente lançado nas redes sociais do TSE, não sei quantos viram, mas era bem interessante. Você estava em uma cidade, salvo engano, não sei se é do Maranhão ou do Ceará, mas uma cidade pequena, e tinham poucas sessões eleitorais ali, zonas eleitorais, né, poucas sessões, na verdade, de votação, e aí, como os fiscais ali foram juntando os boletins de urna no final, antes da publicação oficial do resultado oficial da contabilização de todos os votos, né, pelo tribunal, já se havia a comemoração, já sabiam quem eram os vencedores ali. Acho que foi 2020 para prefeito, né, quem era o prefeito eleito já naquele momento, e, claro, o resultado da apuração confirmou o resultado dos boletins de urna, pois retrata perfeitamente. Outro ponto da questão de judicialização, quando você falava aí, Mari, que a gente tem que pensar com muita, ponderar com muito, ser bem centrado nessa ponderação, a gente sabe que hoje no Brasil a gente já tem inúmeras situações que a eleição acaba judicializada, né? Então, no caso da inelegibilidade, no caso de, enfim, um abuso do poder econômico, poder político, enfim, isso já gera uma judicialização grande e acaba, muitas vezes, caçando mandatos de prefeitos eleitos ou reeleitos e gerando novas eleições. Então, imagina o caos que seria, um exemplo hipotético, se a gente tivesse uma eleição em que um candidato está ali disputando, né, através, né, de recurso, né, ou seja, foi cassado o registro, ou enfim, ou foi julgado depois o diploma, enfim, alguma dessas hipóteses nós temos hoje, e se no meio de tudo isso ainda tivesse uma judicialização a respeito do resultado e uma recontagem dos votos manuais. Olha o prejuízo que isso traria, como ficaria essas questões, né, além de ter já essa questão de inelegibilidade, enfim, todos o arcabouço que nós conhecemos, como ficaria essa questão? Foi julgado inelegível, mas ainda está pendente a questão do resultado, e aí mantém ou marca outras eleições, enfim, traria um prejuízo enorme aí, né? Com certeza. E um dos argumentos que foram muito utilizados, né, pelos defensores do voto impresso, e para colocar em xeque, né, a segurança da urna eletrônica, foi evocado uma suposta quebra do sigilo, né, em relação ao RDV, que é o Registro Digital do Voto, isso em 2012.
Pode daí, fazendo um favor, avançar para a próxima tela, Rogério, professor Rogério. Então, ó, coloca ali os, né, quando a gente fala de mecanismos para garantir o sigilo do voto, que foram criados todos, e ao longo desses anos, veja, a urna eletrônica, a primeira votação foi usada em 1996. Nunca houve, não há comprovação, nunca houve nenhum tipo de quebra do sigilo, ou de comprometimento, ou de prova de fraude eleitoral. E durante todos esses anos, toda a segurança vem sendo implementada. A cada ano, né, vem sendo pensado novos mecanismos para garantir não só a segurança do voto, mas também o sigilo. E o RDV foi um deles, o Registro Digital do Voto, como bem colocou o Tiago, é o mecanismo responsável por fazer o embaralhamento dos votos, né? Porque se, por exemplo, vai eu, Tiago e o professor Rogério lá, somos os 3 primeiros a votar. Cada um de nós, quem conhece, sabe qual é a minha preferência política, quem conhece, né, o Tiago vai saber qual é a preferência política dele, e daí é fácil deduzir, não, aquele primeiro voto foi de fulano, foi da Mari. O segundo voto, não, foi do Tiago, porque o Tiago gosta mais, né, de tal candidato. É fácil identificar. Então, para que não haja isso, esse mecanismo, ele faz o quê? Ele embaralha os votos, para vocês não saberem. Qual que é a argumentação? Que em 2012, né, um grupo de estudantes do curso de graduação em informática quebrou e foi possível identificar a sequência de votos. Veja, vamos contextualizar e entender bem como que é isso. Não é pura e simplesmente colocado da forma como está. Foi quebrado o sigilo do voto. Primeiro que não foi quebrado o sigilo do voto. Pode ter sido quebrado, assim, identificada a sequência do voto. Mas também não quer dizer muito. E como que foi possível isso? Todos os anos, quando tem eleição, o TSE abre um momento para que as pessoas, para a sociedade civil, né, as universidades, tentem fazer o que a gente chama de, né, um teste prático para tentar burlar a segurança, né, da urna eletrônica. Esse teste, ele é aberto para todo o país, você tem que ter mais de 18 anos e você tem que fazer uma inscrição para isso. Você se candidata, vai lá e vai tentar burlar a segurança da urna. Para isso, você não é simplesmente colocado lá em frente à urna. Para isso, o TSE te propicia alguns elementos para facilitar o teu acesso, que foi o caso desse grupo. Esse grupo de estudantes da UNB, liderados pelo professor, eu não lembro o nome bem exato, mas o que aconteceu? Para que eles pudessem ter acesso ao código do RDV, foi dado para eles o código-fonte. Ou seja, eles estavam numa situação controlada, como um laboratório, uma situação controlada, né, um teste. Do contrário, eles não teriam acesso ao código-fonte. O código-fonte não é assim, não é? Ninguém sai espalhando. Então, do contrário, eles não teriam esse código-fonte, e foi só por ter o código-fonte que eles conseguiram acessar o RDV. E mesmo assim, eles conseguiram acessar o quê? Eles conseguiram identificar a sequência dos votos. Ó, primeiro voto foi de Cicrano, segundo voto foi de Fulano, terceiro voto foi de Beltrano. Só que o fato de eu saber a sequência dos votos, não tem como dizer eu quebrei o sigilo do voto. Porque para isso eu teria que saber quem votou em que ordem. Eu tenho que pegar a lista de votação daquele local, saber quem são os eleitores e que ordem eles foram chegando. Eu tenho que saber que 10 horas chegou o Tiago, 10h05 chegou a Mari, 10h45 chegou o professor Rogério. Então, eu tenho que saber todos os eleitores, eu tenho que ter a lista de votação, e eu tenho que saber a sequência com que cada um desses eleitores foi chegando e foi votando lá dentro da sessão. Ou seja, eu não quebro, sim, pura e simplesmente o sigilo do voto. Então, foi colocado dessa forma, mas a situação é bem outra. De fato, foi como o próprio, na época, o presidente do TSE, na época, fez a defesa, né, como diz, olha, trata-se de uma questão controlada, né, é uma situação que não aconteceria fora daquele contexto de laboratório, por assim dizer. Então, é preciso ter claro que esse movimento também ajudou a aprimorar a segurança da urna. Porque, veja, se eu identifiquei uma pequena falha que foi possível de eu quebrar a sequência, então eu vou aprimorar esse mecanismo para que não aconteça. E a urna, ela é aberta durante todo o tempo, a gente sempre propõe palestras para levar informação. Acho que uma grande falha nesse processo todo é justamente o conhecimento, é conhecer o processo de funcionamento do voto eletrônico, é saber cada uma das etapas, e isso é aberto, não é uma caixa preta como se propaga, muito pelo contrário, a gente faz todo um esforço de levar isso para a população. Tiago. Isso, perfeito, Mari. Você fez aí uma abordagem bem técnica, bem interessante, que
E, claro, esse argumento, igual você falou, não se teria, não se conseguiria, na verdade, burlar esse sistema sem acesso ao código-fonte, que eles são bem seguros e protegidos ali. E eu acho interessante até destacar uma fala do ministro Barroso na abertura do semestre judiciário, agora do segundo semestre, né? Ele enfatizou que os partidos políticos deixaram de acompanhar com tanta proximidade, né, as questões eleitorais, não por nenhuma questão, mas porque confiam plenamente, né, e a gente pode notar, como operadores do direito nessa seara eleitoral, estive acompanhando, né, representando alguns partidos em algumas zonas eleitorais, e são poucos partidos que participam, né, e lá está disposto, lá o juiz, os técnicos do tribunal vêm, apresentam, a gente faz os testes nas urnas, enquanto a gente achar necessário, é sorteado aleatório, a gente pode pedir outras, né, os partidos têm o direito de pedir outras, né, para fazer outros testes, etc. e tal, e poucos partidos participam, porque, claro, existe a confiança plena a respeito de todo o processo eleitoral, né, e isso é fundamental. Hoje, isso foi tão bem construído que dá segurança a todos os atores, né, que participam diretamente e indiretamente do sistema eleitoral brasileiro, de saber que o sistema é plenamente confiável, é auditável, é seguro, é sigiloso, enfim, todos esses atributos que são fundamentais para a manutenção aí do princípio republicano, alternância no poder, enfim, garantir a soberania popular, mesmo que, de fato, quem serão os eleitos são quem, de fato, o povo escolheu, né, como seus representantes, né, e, enfim, essas são circunstâncias que foram construídas com muito custo, né, e muita dificuldade ao longo dos anos, e que a gente precisa solidificar e caminhar para que cada vez mais isso seja propagado e continuado ao longo da nossa história, né. Acho que uma das grandes virtudes, né, do Brasil, que a gente pode destacar muitas, né, mas uma das grandes é o sistema eleitoral, né, que é referência aí mundialmente. Esses tempos até teve um intercâmbio, né, de alguns membros do TSE, e o Barroso, como presidente, esteve no México, né, apresentando o sistema brasileiro. Enfim, existe lá uma modalidade que eles estão implementando parecida com o sistema brasileiro. Então, isso acontece porque somos referências, de fato, né, no que se diz respeito às eleições, à votação, à democracia consolidada nesse sentido. E é interessante a gente pensar justamente nessa questão, o contexto social, né, o peso desse contexto em relação ao processo democrático. Quando eu coloco em xeque, quando eu questiono o processo de eleição, né, o processo pelo qual nossos governantes são eleitos, eu corro o risco de estar deslegitimando todo o processo democrático construído nos últimos anos. Eu coloco em risco todo o sistema democrático, porque, veja, se o meu voto não vale porque ele não é legítimo, então aquele governante também não é legítimo. E as decisões que saírem de lá são questionadas, e eu consigo, infelizmente, abrir espaço aí para um cenário bastante contraditório quando a gente pensa em crescimento democrático, porque nosso Brasil, né, nós brasileiros, ainda estamos num processo de aprender a democracia. Nossa democracia é recente, né? Dos anos 80 para cá ainda é pouco. A gente ainda está numa caminhada, e uma caminhada que de vez em quando a gente vai dar uma cambalada, vai cair, tropeçar, mas a gente levanta e segue. Só que a partir do momento que a gente vai desmontando as nossas estruturas, a gente corre o risco de perder esse momento. Então, crescer como democracia também significa pensar num processo democrático seguro, né, numa votação segura. Porém, se eu tivesse, por exemplo, muita clareza, se ficasse evidenciado que esse processo seria aperfeiçoado a partir do voto impresso, ok, mas toda leitura e estudo que a gente faz é de que esse voto impresso, ele traz um sério risco, afinal de contas, infelizmente, o voto de cabresto, embora muita gente ache que ele já é coisa do passado, ele ainda é presente nos nossos dias a dias. Então, a gente traz o risco de legitimar esse voto de cabresto, e ainda por cima, a gente traz um impacto econômico gigantesco. Esse impacto, algumas pessoas dizem, mas não pode pensar na questão financeira. Sim, se ela trouxesse verdadeira contribuição, ok, mas a gente vai trazer um custo enorme sem ter uma compensação
não vai mudar a forma como a gente nos relaciona politicamente, não vai mudar, muito pelo contrário, vai trazer alguns problemas, como a gente viu que enfim, você ter toda uma morosidade em relação à própria apuração, o próprio, né, processo de legitimação desses candidatos, né, a judicialização. Então, a questão é, será que realmente compensa? E aí a gente traz para vocês, ao final da nossa apresentação, vou pedir para o professor Rogério Born colocar, no último slide a gente traz uma questão, que é para discutir junto. A gente, claro, a gente traz o nosso, como em grupo, como em equipe, nós discutimos, né, não só o que traz a lei, mas os nossos pensamentos em relação a essa temática, mas a gente também quer chamar para, né, a opinião de vocês para essa discussão. Pode colocar lá no último, fazendo a gentileza. Essa mesmo, essa pergunta. Isso. Quais serão os impactos dessa discussão nas eleições de 2022? Ainda que a gente pense assim, mas não foi aprovado, ok, não foi aprovado. Mas isso ainda está muito presente. Não é porque não foi aprovado que não vai ter assim, uma grande parte da população em 2022 cobrando, né, que mas tem que ter voto impresso, sem entender as reais implicações disso para a democracia, disso para o processo eleitoral. E pensando ainda no processo democrático, o que diz a democracia? Né? O respeito à liberdade e o respeito aos direitos fundamentais. O princípio do direito fundamental é o direito à liberdade, mas, assim, a liberdade de uma forma íntegra, de não ser ameaçado, de não ser ofendido. E quando a gente tem, por exemplo, grupos dizendo, olha, vamos invadir os cartórios e surrar juízes e servidores, a gente está colocando em xeque a nossa construção democrática. Então, é importante essa discussão e pensar quais os impactos dessa discussão nas eleições de 2022, sim. Isso. O Mário, também queria destacar que a gente citou ali, no penúltimo slide, a respeito da auditoria que foi feita em 2014, né? Houve um pedido, né, do partido que acabou derrotado naquelas eleições, por ocasião foi o PSDB, e foi questionado porque o candidato do PSDB, à época, esteve à frente na apuração ali, né, grande parte da apuração, e no final, a candidata adversária, que era do PT, acabou se sagrando vencedora, saindo vencedora da eleição. Então, na sequência, houve esse pedido de auditoria e recontagem dos votos, né, e esse processo, que é esse número 000185520-2014, ele durou um ano, né? Foi iniciado o TSE de pronto, quando recebeu o pedido, autorizou, e aí se montou um plano de trabalho realizado pelo próprio partido, tá? Que trouxe técnicos do exterior, técnicos indicados pelo partido, técnicos brasileiros também indicados pelo partido, e o TSE indicou técnicos da própria casa, né, para fazer essa auditoria e a recontagem dos votos, né? E a conclusão da equipe técnica, depois de um ano de trabalho, né, apresentaram as suas conclusões, e inclusive com reconhecimento do partido peticionante, né, que havia ingressado com a ação, de que realmente não houve nenhum indício, nem de fraude, nem de manipulação, nem de mudança de qualquer voto em qualquer urna, em qualquer seção ou zona do Brasil, né? Então, para ficar bem ilustrado que um caso prático que aconteceu há poucos anos, né, e há cerca de 6, 7 anos atrás, em que houve esse trabalho árduo e o próprio partido chegou à conclusão e reconheceu, né, que de fato não haviam elementos, né? Isso até foi suscitado há pouco, né, no meio dessa discussão, essa questão das eleições de 2014, mas o próprio partido tratou de emitir uma nota dizendo que corroborava e que aceitava o resultado, né, que foi legítimo, né, os resultados das eleições, porque houve esse trabalho, né? Então acabou que foi de suma importância mais um subsídio que demonstra que o sistema atual é um sistema plenamente confiável, né? E mesmo ao longo desse trabalho, direcionado e conduzido a priori pelo partido que foi derrotado, chegou a essa conclusão e acabou por excluindo qualquer dúvida ou qualquer questionamento a respeito de uma possível fraude, etc. e tal. Muito bom, muito bem lembrado.
E assim, é importante a gente se ater que todo o texto dessa proposta, ele foi construído com base em embates jurídicos, embates com, né, com o TSE, com o STF. Então, assim, o pouco que se traz de subsídios concretos são muito facilmente contra-argumentados, né? Existe todo... Se a gente for pegar ali todo o texto, né, vocês podem pesquisar todo o texto, você consegue muito facilmente mostrar e rebater aqueles argumentos. A maior parte realmente tem como ponto um processo de judicialização, né, um embate jurídico que vai se tornando sustentável e vai trazendo algumas quebras para as bases democráticas. Então, principalmente isso, pensar que toda essa construção ela não faz parte simplesmente de uma questão técnica, mas é muito mais do que isso, né? Trata-se de um eixo central que tem como base a democracia. É essa defesa que a gente traz aqui enquanto equipe para pensar a nossa participação no grupo de pesquisa. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Mari, temos uma segunda apresentação, né? Não, era só essa. Uhum. Era só essa. Ah, tá. Até por ser tão envolvente, apaixonante essa temática, não sei quantos anos, mas para a gente que é do tribunal, acho que acaba sendo muito apaixonante mesmo. Então, a gente preferiu fazer uma apresentação mais resumida, né? Trazer alguns pontos centrais, mas abrir para debate mesmo, que eu acho que é interessante ouvir os colegas. Então, bom, primeiramente, eu vou fazer meu comentário, né? É uma coisa que a gente está ouvindo muito por aí, né? Porque o povo está pedindo o voto impresso e a voz do povo, a voz de Deus. Mas o povo foi consultado? Não. Como é que você vai saber que é a voz do povo? Agora vamos dizer o resultado das eleições, né? O resultado das eleições, eu acho que nenhuma eleição do Brasil, o presidente eleito conseguiu a maioria da vontade do povo. E por que não conseguiu? Ele não conseguiu por quê? No primeiro turno, a vontade estava dividida entre vários candidatos. E no segundo turno, muita gente votou no Haddad ou votou no Jair Bolsonaro contra a sua vontade, porque não tinha a opção que ele queria. Então já começa aí que boa parte desses eleitores não votaram pela vontade. E mesmo no primeiro e no segundo turno, vamos contar quantos votos brancos, quantos votos nulos e quantas abstenções nós tivemos. Então, você não pode dizer que houve a vontade da maioria. Agora, isso para eleger um presidente, e todos eles aconteceu isso. Não existe, eu acho que não existe no Brasil um presidente que tenha vontade da maioria. Então, dada a maioria, só se consegue em países bipartidários, como os Estados Unidos até o Paraguai, que tem o Partido Blanco e o Colorado, né? Então, só nesses países que se consegue a vontade da maioria. E agora se imagina alguém pegar e dizer que a voz do povo é a voz de Deus e o povo quer. Não houve plebiscito, não houve referendo e não houve eleição. Então, ninguém pode afirmar que o povo quer ou não quer o voto impresso, né? Então, daí diz assim, vamos fazer um plebiscito, que plebiscito a lei não existe, né? E o referendo a lei existe. Fazer um referendo para perguntar se o povo quer ou não quer a urna eletrônica. Daí vai se discutir, o que o povo vai discutir? Que se para votar no referendo, a urna tem que ter voto impresso ou não. Para votar se quer o voto impresso ou não. Entenderam? Entenderam a dinâmica, o círculo vicioso, né? É o mesmo problema da Revolução Francesa, né? Por cabeça ou por grupo, né? Então, eu acho que o primeiro problema é dizer que é vontade do povo. Não tem como você saber que é vontade do povo. Que a urna, na Alemanha não existe urna eletrônica, tá? Na Alemanha, a Suprema Corte declara não inconstitucional, eles acabaram com a urna eletrônica, né? Como a Mari falou, só que em outros países a cultura é diferente. Então, começa que na Alemanha, por exemplo, a Suprema Corte alemã
não fica nem em Berlim, ela fica numa cidade chamada Karlsruhe. Que o que acontece? Quando a Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a capital não pôde, eles não podiam ter a capital da República Federal da Alemanha ou Alemanha Ocidental dentro de um outro país, porque Berlim era meia Alemanha Ocidental e meia Alemanha Oriental. E Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, então a Alemanha Ocidental teve que mudar a capital. Eles mudaram para onde? Para Bonn. Só que Bonn não tinha estrutura para abarcar todos os órgãos federais. Então, eles colocaram a Suprema Corte em Karlsruhe. Depois que a Alemanha se unificou, que voltou a capital para Berlim, ficou poucos órgãos em Bonn, a Suprema Corte não quis voltar para Berlim, porque eles se sentem em Karlsruhe mais independentes. Então, a Suprema Corte é muito independente. E o que eles entenderam na Alemanha, né? Eles entenderam que a urna eletrônica deles não é auditável, mas não foi isso que levou. É que eles entenderam que a urna eletrônica, ela foi feita para coibir fraude, e eles não têm fraude. Então, o custo para manter a urna eletrônica deles era muito elevado. Então, foi isso que entendeu. Então, lá, a urna voltou para o papel, só que eles se arrependem disso lá, porque diz que está saindo mais caro a urna de papel, né? E o processamento é muito mais caro. Então, agora vamos dizer aqui, no Brasil, a urna é auditável? Sim. Eu conheço, pelo menos, a Mari, que trabalhamos lá dentro, né, e o Rafael mais ainda, o Rafael trabalha em cartório, né? E eu conheço, pelo menos, 4 tipos de auditorias, tá? A primeira é quando os programas são colocados à disposição de qualquer partido. Então, os programas são colocados à disposição de qualquer partido para virar de ponta cabeça. Depois, só não lembro mais os termos técnicos, há muito tempo que eu trabalho direto com eleição, né? Depois nós temos aquela auditoria lá para injetar os dados na urna. Se o Rafael puder me ajudar, eu esqueci o nome daquela auditoria, né? Que é acompanhado pela... A cerimônia de carga das urnas. Carga e lacração, né? Carga e lacração das urnas. Uhum. Na cerimônia de carga e lacração das urnas. Então, ali é aberto para qualquer partido, para o Ministério Público, ordens de advogados, e infelizmente aparece muita gente, os chefes de cartórios me dizem que tem aparecido muito pouca gente para assistir. Em 16 anos de justiça eleitoral, eu nunca vi um partido em cerimônia de carga e lacração. Um outro cartório, que é daqui de Curitiba, diz que só apareceu uma fiscal na última eleição, né? Então, foi uma fiscal do PT que ela apareceu, foi a única. Uma pessoa, não foi o partido, que foi assistir, né? Então, essa segunda, se não vão assistir, é problema que não for, mas são convocados, convidados, né? A terceira, antigamente se chamava de votação paralela, mas esse termo dava muito confusão na cabeça das pessoas, né? As pessoas ligavam lá no tribunal reclamando que lá dentro do tribunal estava acontecendo uma votação paralela, né? Então, é chamado hoje, eu acho que auditoria da votação. Então, o que é auditoria de votação, né? Você sorteiam 4 urnas do interior da capital. Essas urnas, no sábado, são substituídas lá no local de votação e trazidas para a capital, para nós, para Curitiba. E essa urna fica vigiada dia e noite, e no outro dia se simula uma votação. É claro que esses votos não vão ser contados. E no final, só que quem vai votar é simulado, então tem que anotar em quem votou, a tela é fotografada e depois é um batimento no final do dia. Nunca teve problema. Tá? Agora, a auditoria mais segura que eu conheço é aquela que a urna não é ligada em rede. Então, quando você vota, não vai automaticamente os dados para o TSE ou para o TRE. Então, de manhã, você tira a 0ª, aquele boletim dizendo que tem 0 votos. Todos os fiscais, isso os fiscais fiscalizam bem, está ali 0 votos. E no final do dia, se imprime o boletim de urna, com o resultado daquela sessão. Até ali não tem possibilidade nenhuma da urna entrar em rede. Depois, esses dados são transmitidos de um outro equipamento. Só que quando esses dados é transmitido de outro equipamento, já está na porta da sessão, impresso. Ele já é público. Já é público. Tanto que
em cidade pequena, como você exemplificou, o nosso colega exemplificou, ele já sabe o resultado da eleição antes do TSE, às vezes, né? Sim, eu estou em Curitiba há 2 anos, eu sempre trabalhei no interior. E normalmente o resultado e a festa na cidade começa 15, 20 minutos depois do fechamento das urnas. A gente ainda está recebendo mídia, ou então está fazendo as transmissões, resolvendo os problemas com o transportador, e a festa já está rolando na cidade. Porque eles já sabem, tem os fiscais nos locais, já recolhem os BUs. Isso é praxe. Quem está envolvido no processo sabe. Como de auditoria, né? Então, para mim, esse boletim de urna, para mim, que é a auditoria mais segura que tem, porque ela está acessível para todo o público, qualquer um pode bater foto, agora tem QR Code, né? Bater foto na porta, para mim, é a auditoria mais clara que existe, né? Então, algumas coisas aqui eu comento alguns erros, Rafael, porque eu nunca trabalhei em cartório, sabe? Então, eu só fui ajudar em cartório e tudo, mas nunca trabalhei em cartório, né? Teve um ano que eu trabalhei como assessor do juiz da propaganda, né? Mas eu não tratei direto com a eleição, tratei mais com o processo. Foi o único ano que fiquei um pouquinho mais em cartório, né? E o resto eu só ia fazer roteiro. Então, essas 4 auditorias, sim, que eu lembro. Mas tem mais até, né? O Rafael pode contar, até depois da eleição deve ter mais auditorias ainda. Sim, além de tudo, entre essas fases, quando a gente vai gerar as mídias, a gente tem que fazer o envio das tabelas de correspondência. Quando a gente gera as mídias com os candidatos nas eleições municipais, que é feito nos cartórios, ou nas estaduais e nas eleições estaduais, que é feito no tribunal. E é uma questão, porque a urna pode ser interceptada e receber um novo código-fonte. Tudo bem, pode até ser. Teoricamente é possível? É possível. Só que essa urna ela teria que ser interceptada ou de dentro da Justiça Eleitoral ou no local de votação. Isso teria que ser feito com ruptura de lacres, teria que ser acoplado um teclado nessa urna, porque ela não tem mecanismo de entrada. Além de não ter modem, ela não tem teclado. Então você teria que fazer isso com teclado externo, na frente ou de toda a equipe da Justiça Eleitoral, que são centenas ou milhares de pessoas na época da eleição, com interesses políticos e visões de mundo divergentes, ou no local de votação, na frente dos mesários, dos eleitores e dos fiscais. Então, boa sorte para quem conseguisse materializar dessa maneira. É burlável? Todo sistema tem suas falhas, é um sistema. Há partes separadas que formam um todo. Mas não dessa forma que as pessoas que vêm acusando o sistema nesses últimos tempos vêm fazendo. Ou essa tal fala do hacker, que invadem o sistema do TSE e alteram os resultados da totalização. Nós temos todos os espelhos de boletim de urna disponíveis, então se há uma discrepância entre apuração e totalização, isso é facilmente resolvível e você só retransmite o boletim. Então, o sistema ele é bem amarrado, ele é bem estruturado, mas, e aí eu vou, até desculpe interromper, professor, fazer... Não, é a hora do debate, né? O meia-culpa, né, da instituição. A população, em geral, não conhece os nossos mecanismos de auditoria e segurança. Por causa dessas discussões e a pedido de alguns alunos, eu escrevi um texto, tá no meu Facebook, explicando o procedimento de segurança do sistema eleitoral. E as pessoas nunca ouviram falar na votação paralela, não sabem dos nossos mecanismos de auditoria, não sabem que os partidos têm acesso ao código-fonte das urnas, não sabem que a urna é offline, as pessoas não conhecem o sistema. A gente, enquanto instituição, a Justiça Eleitoral, ela contou com a confiança incondicional da população ali entre 96 e 2014. Depois daquele evento de 2014, da eleição presidencial, principalmente por conta daquele fato da apuração, do resultado da totalização ser divulgado 2 horas depois, por causa das questões de fuso horário, depois daquilo a nossa imagem ficou arranhada de uma forma que a gente não pode esperar que as pessoas acreditem no processo da mesma forma. A abordagem de divulgação dos nossos procedimentos de segurança, ela precisa ser feita porque a gente hoje está dando margem para esse tipo de ataque que a Justiça Eleitoral vem sofrendo. Sabe? A gente, eu digo instituição, né, como servidor, como parte do processo, eu digo.
Rafael, me diga uma coisa, você já publicou esse artigo ou não? Ele tá... É um texto, na verdade, não tem a pretensão de ser um artigo, ele tá no meu Facebook, eu vou compartilhar com vocês. Se você quiser transformar em artigo, eu tenho condição de publicar na Paraná Litoral do 3º quadrimestre agora, tá? Eu não fechei ainda. Se tiver interesse... Eu tenho, sim. Então, está convidado. Muito obrigado. Uhum. Eu estou precisando de 3 artigos ainda para fechar a edição, né? Do 3º quadrimestre. Eu vou apurar um pouquinho a escrita, porque eu preparei para rede social, apesar de ser bem extenso, porque não tem como não ser. Né? Mas eu vou, então... Pode contar comigo, professor. Então, tá. Outra coisa que eu queria arrematar, que em 2009, eu acho que foi a Lei 12.034, me falta a memória, foi aprovado o voto impresso por lei, não pela Constituição. O próximo tema foi do senador Roberto Requião, a proposta no Senado, só que ela foi declarada inconstitucional mais tarde, eu acho que foi em 2004. Eu me lembro disso. Uhum. E até me vem na cabeça hoje procurar entrevistas, ele defendia muito, né, o que ele fala hoje sobre, se é que ele fala, né? Então, eu fiquei curioso de saber, né? Então, outra coisa, tem um professor polonês, que há uns anos atrás, eu conversei com ele lá no Brasil, ele se chama Christian Komplak, que é amigo do meu orientador de doutorado, e eu conheci ele fala muito bem português, só que ele é radicado na Alemanha, tá? E ele estudou urna eletrônica de vários países. E daí eu perguntei, o que você acha da urna eletrônica brasileira? Ele disse, olha, é a mais segura do mundo, ele falou, né? E daí eu disse assim, daí eu fiz aquela pergunta de leigo, disse, fazer uma pergunta de leigo, né? Mas se a urna é tão boa, por que ninguém usa, né? Ele falou aquela resposta que eu sabia, né? Primeiro, porque lá na Alemanha, ou um país, eu não falo na Polônia, mas na Alemanha, na Itália, a urna foi feita para coibir fraude, e lá não tem fraude. Então, a gente não precisa investir tanto nisso aqui, né? E outra coisa, a urna eletrônica, ela não é um produto industrial, não é um produto comercial, ela não foi feita para comércio, ela foi feita para utilização pelo poder público. Então, o Brasil não fez para vender isso aqui, né? E não é uma mercadoria, cada país tem sua realidade, né? Até por uma questão de soberania também, nenhum país adotaria um sistema de escolha de representantes, de altos mandatários elaborado por outro país, né? Você sabe a história das urnas do Paraguai, né? Eles usaram em 2000, se eu não me engano, né? Que eles usaram as urnas brasileiras. O tribunal, que as urnas saíram do Paraná, o tribunal, ele resgatou, acho que faz uns 4 anos, as urnas. Ninguém conta por que eles não devolviam essas urnas, né? Mas dizem que as urnas veio com tentativa de gambiarra, um monte de coisa, sabe? E essas urnas levaram 14... Se procurar lá nas notícias do TRE, tem a data que eles foram devolvidos. Então, o Tribunal do Paraná teve que negociar com o Paraguai a devolução dessas urnas, sabe? Eles não quiseram usar mais. Por que eles não quiseram usar mais, né? Então, esse professor falou para mim, né? Por que os países ricos não usam? Porque não precisam. Por que os países... porque eles não têm fraude, né? E por que os países pobres não utilizam? Porque eles têm fraude. Né? Então, falando mal do Paraguai aqui, mas eles levaram, acho que 14, 15 anos. Se você entrar na notícia do TRE, digitar, tá lá aquela notícia que fui eu que publiquei na época, eu estava na assessoria de comunicação. Né? Eles não falaram por que tudo, só contaram que foi negociado e as urnas retornaram para o Brasil. Só isso, né? Que está na notícia, né? É uma comissão de negociação lá, né? E outra coisa, daí eu perguntei para o professor Christian, o seguinte, né? Professor, daí eu falei do cadastro biométrico, que ele não sabia que tinha, estava sendo implantado na época, né? Ele disse o cadastro biométrico, ele disse, olha, lá na Alemanha, se você chegar e dizer que é o Rogério Borne, é porque você é o Rogério Borne, por que você não vai dizer que você não é o Rogério Borne, né? Por quê? Porque não há esse problema de identidade, há mais confiança, é claro que não é 100%, né? Mas que não precisa, dizer que não precisa, claro, eles fiscalizam a identidade, mas não precisa de um sistema tão os Estados Unidos não têm um sistema nacional de identidade, são regionais, e a quantidade de informação que cada estado pode coletar do cidadão varia conforme as leis, eles têm uma desconfiança bem grande quanto a essa seção de dados, pelo menos de forma oficial, né, porque a NSA tem tudo, mas... Então, sei lá, são questões que são muito locais, que não dá para a gente querer universalizar, né? E os Estados Unidos é aquela república centrípeta, né? São vários países
que tinha uma certa soberania. Então, a União lá, os estados são muito fortes, né? E a União, e cada estado tem, lá não tem justiça eleitoral. Não, cada estado tem o seu sistema eleitoral, a responsabilidade dos estados é enviar os delegados para a escolha do presidente e enviar os seus representantes. Mas a União não interfere na escolha dos representantes dos 50 estados. E eu até é curioso saber como é que eles conseguem apurar tudo isso, né? Porque não tem um órgão apurador, né? A gente vê que eles não vem conseguindo tão bem, né? Porque todas as últimas eleições ali terminaram de forma complicada, né? Complicada, né? Mas então era isso, tá? Bom, a presidenta do colóquio é a Mari, mas vamos abrir para quem quiser se manifestar. Então, seria bom. Mais alguém gostaria de se manifestar? Fiquem bem à vontade, meninas, Marcele e Anne. É uma temática que eu penso assim, nós ainda temos muito que avançar, mas o fato da gente ter condições de pensar um pouquinho a respeito disso, já nos coloca num patamar de condições de avançar mesmo na compreensão, porque, veja, para muitas pessoas é mais fácil dizer assim, a urna não é segura, do que eu tentar entender. Alguns vão dizer, não, mas é muito difícil. Outros sequer vão atrás da informação para isso. Então, pensar a respeito já nos coloca um caminho, um passo adiante, né? Já querer saber, acho que já é bastante positivo. Diga, Marcele. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, quero me desculpar falando com um pouquinho de dificuldade, porque eu coloquei aparelho essa semana, então tá meio difícil. Caso vocês não entendam alguma coisa, é só me avisar. Mas primeiro eu gostaria de parabenizar a professora Mari e também o Thiago, né, pela exposição, que eu achei que foi super bacana, bastante esclarecedora, em um assunto que está super em voga agora, né, ele foi recolocado no centro do debate, né, como a professora Mari falou, e eu acho que a gente buscar discutir quais serão os impactos disso na eleição do ano que vem, ainda que o projeto não tenha passado, né, não tenha prosperado, é essencial, né, porque com certeza isso vai voltar. Como a professora Mari falou também, as pessoas elas acabam tendo já opiniões pré-formadas, digamos assim, né, em relação a essa necessidade de que o voto seja impresso, ou que ele seja auditável, como se ele já não fosse auditável de alguma maneira, então as pessoas elas acabam sendo levadas a determinadas conclusões, às vezes com base em informações muito precárias, em informações que não são confiáveis, né, porque afinal de contas, como a gente já falou em colóquios anteriores, a gente está passando aí por um momento de sobrecarga informacional, e que isso acaba colocando as pessoas ali numa posição até meio difícil, né, de formar de fato a sua opinião em relação a isso. Elas acabam sendo levadas pelo que a grande massa está falando, ou pelo que seria mais adequado ali numa opinião ainda um pouco superficial, né, digamos assim. Então, sem essas informações que a gente tem hoje, que como a professora Mari trouxe, como o Thiago trouxe, eu acho que falta um pouco disso mesmo, né, para as pessoas trazer essa discussão novamente, só que a partir de referências aí um pouco mais bem fundamentadas, né, e a gente também não pode negar que, ainda que o projeto não tenha prosperado, a margem, ela foi muito pequena, né, ele obteve maioria, né? Mais votos, sim, ele não teve quórum, mas ele obteve maioria. Exato, né, não foi. Eu até escutei um podcast do Café da Manhã, que eu gosto bastante, e até indicar aqui, posso mandar o link no chat, fala justamente sobre isso, né, sobre o fato de que teve mais votos mesmo, mas, claro, não obteve a maioria necessária para que o projeto passasse para a próxima casa. Mas eu acho que isso demonstra como, de fato, ainda que a questão não tenha ido para frente nesse momento, ela vai voltar, pode ser que ela volte com mais força, ou pode ser que ela volte por outros canais, digamos assim, né? Por exemplo, uma insurgência popular, alguma coisa nesse sentido, e que a gente tem que estar bastante preparado para justamente poder informar as pessoas, né? Na medida das nossas condições, trazer a informação para essas pessoas. Eu acho que esse grupo já demonstra bastante esse nosso interesse, né, essa nossa necessidade também de trazer mesmo o máximo de informação possível para as pessoas, e eu acho que o professor Rogério aí tem feito um belo trabalho nesse sentido de publicizar essas informações, de sempre propor debates nas redes dele, né, e nos eventos que ele propõe aí no TRE. Mas eu acho que é uma discussão bastante importante. Queria parabenizar de novo pela exposição, professor, e o Thiago, que não está mais aqui, mas de todo modo, parabéns.
Obrigada. Tiago foi brilhante, né? Aprofundou em alguns aspectos, enfim, foi excelente. Infelizmente ele tinha um compromisso, não podia ficar com a gente. Agradeço, Marcelo. Deixa eu mostrar aqui que eu achei a reportagem aqui do TRE. Só um pouquinho. Só que ele não está aparecendo para mim, não sei por quê. Para compartilhar, sabe? Sim. A possibilidade de conhecimento dos servidores, inclusive o chefe do cartório, com as tarefas de desempenho do cartório. Está aparecendo para vocês? Agora tá. Ó, essa notícia, quem escreveu essa notícia fui eu, quando eu estava lá na assessoria de comunicação social, tá? Olha que foi em 2016, ó. Urnas eletrônicas emprestadas ao Paraguai serão devolvidas ao Paraná. Tá? A Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Daniela Borges de Carvalho, na época, e o Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Maurício Melo, participaram nesta segunda, 22 de agosto, de reunião na sede do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, TSJE, em Assunção do Paraguai, para tratar da devolução de 17 mil urnas eletrônicas emprestadas pelo TRE do Paraná àquele país. Os equipamentos que não estão mais em uso serão trazidos de volta para o depósito das urnas em Curitiba. Elas retornaram. Tá? Então, só que aqui não está... Eu não coloquei, por falha minha, que ano foi realizadas as eleições lá. Apesar que não era para colocar mesmo, porque elas, o assunto era... O assunto era a devolução da urna, não saber quando foi usado, não. Então, não era objeto da notícia ali, né? Então, tá aí a notícia, tá? Vocês querem que eu compartilhe com vocês ou não precisa? O comprovante e daí fazer bem certinho. Eu encontrei uma notícia também aqui na Época, na revista Época. Paraguai devolve 17 mil urnas eletrônicas ao Brasil depois 10 anos após o empréstimo. Uma nota de 30 de agosto de 2016. Então, tá. Então, foi o período que eu estava na assessoria de comunicação. Eu fui muito feliz lá, mas sou mais feliz hoje, tá? Então, e hoje eu trabalho com escola, mas eu gostava de lá também, né? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Anne? O Marcelo já falou? Eu quero apenas parabenizar a professora Mari e ao Tiago, não é isso? Não sei se lembro bem. O professor Rafael também fez colocações excelentíssimas. E aí, uma parte que me chamou a atenção, quando eles falaram sobre o sigilo do voto. E aí eu lembrei, quando nós morávamos em Aracaju, lá existe muita compra do voto, né? E então, ia ser quase como eles falam, né? O comprovante do voto já seria, né? E, então, é uma das coisas que me chamou a atenção nesse ponto da fala de vocês, e aí só parabenizá-los. E aprendi muito, e eu acredito que compartilhar essas informações que ouvimos aqui é um caminho, né? Falar com as pessoas, mostrar... de certa forma, não tenho um conhecimento que vocês têm, mas vou utilizá-los, viu? Deixa eu falar um pouco. Muito obrigada a todos. Que bom, Anny, eu fico bem feliz. Eu acho que a questão é nós prepararmos para ampliar as nossas condições de defesa da democracia. Não se trata só de defesa da urna eletrônica. A defesa da urna eletrônica é necessária, porque já é mais do que comprovado que é um método seguro, mas defender o todo. E para isso a gente tem que pensar, eu sempre falo em educação política, e não me canso de repetir que é o caminho para a gente ter melhores eleitores e melhores candidatos. Quando eu digo assim, olha, às vezes para o eleitor dar trabalho se informar, é mais fácil eu pegar aquela informação que já vem pronta e aceitar que não houve fraude, não é segura, do que ir atrás, do que me informar. A gente tem que deixar de lado essa preguiça epistemológica, a gente tem que realmente... criar uma nova cultura, e essa cultura passa pela educação, não tem outro caminho. É se informar de fato, é buscar pesquisar. Se eu pegar simplesmente que em 2012 foi quebrado lá o RDG, aquilo foi vinculado, inclusive, na proposta como sendo fato, mas é um fato distorcido, é só uma pontinha
né, do iceberg, é muito superficial. Então, a gente tem que se ater e estudar, explorar, e acho que, enquanto pesquisadores, a gente tem essa obrigação de levar mais informações para toda a comunidade. É isso, obrigada. Então, se ninguém mais quiser falar... Professor Rogério, eu só queria parabenizar a Mary e o Tiago pelo trabalho, pela excelente apresentação que eles trouxeram. Então... Obrigada, professor Rafael. E eu assino embaixo, tá? Mari, então, palavras finais da coordenadora do colóquio. Agradecer, né? Pena que meus colegas já não conseguiram estar aqui, mas agradecer a cada um deles, cada um teve uma parcela muito grande. E, assim, o que a gente trouxe aqui, na verdade, é fruto da nossa discussão, né? A gente teve uns momentos juntos de discutir, de pensar, de alinhar os entendimentos, porque cada um acaba tendo um viés quando se trata de política. Mas alinhar isso e pensar na defesa da democracia significa também ter responsabilidade de que a minha opinião respeite os fatos e tente trazê-los o mais próximo, né, do que a gente compreende que seja necessário para discutir e refletir sobre o processo democrático. E, assim, agradecer a vocês que estão aqui, né, para a gente poder ouvir e compartilhar. É muito agradável a gente aprender cada dia que passa um pouquinho mais, né, professor Rogério, professor Rafael, com a Marcele, com a Anne. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e poder aprender com vocês sempre mais. É isso, gente. Obrigada. Bem. Bom, quer falar, Rafael? Não. Então, eu vou parabenizar a Mari e o Tiago pela excelente exposição, né? Eu conheço muito direito eleitoral e aprendi muito hoje. Aprendi com também, não só com a Mari, com o Tiago, mas com o Rafael, com a Marcele, com a Anne. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? A gente está sempre... Nunca, eu digo assim, né? Eu não gosto de utilizar lá na faculdade a palavra aluno, apesar que a gente acaba usando em situações... eu vi alguém falar uma vez que aluno quer dizer sem luz, tá? Eu vi outra tradução que não é bem isso. Mas eu acho que por mais que um aluno, que seja aquele aluno que eu estou falando de Hans Kelsen, no primeiro período, com o bonezinho virado, que não está entendendo nada, ele tem sua luz. Ele aprendeu alguma coisa, ele chegou com uma carga. Uma criança recém-nascida, ela já nasce com conhecimento da mãe, do útero. Então, não existe gente sem luz. Né? Não existe gente sem luz. Então, eu evito essa palavra, só que tem situações que eu não consigo trocar, né? As palavras, né? E uma coisa que eu gosto de se colocar é o seguinte, você sabe que eu faço jornalismo e doutorado, né? Em jornalismo, a gente diferencia nos programas de televisão o apresentador e o âncora. Qual que é a diferença do apresentador e o âncora? O apresentador, ele vai lá e diz assim, Câmara vota o voto impresso, ele dá a notícia. O âncora não, o âncora ele participa desde a elaboração, lá nos bastidores da notícia, ele faz a notícia e comenta a notícia. Então, o que a Mari fez nessas duas apresentações, que o Rafael vai fazer nas próximas, é isso, você não está como uma simples apresentadora, você está trabalhando junto com o colóquio. Então, é diferente de muitos congressos que eu vejo que o presidente da mesa é o presidente da mesa, só dirige, né? E eu acho bacana essa inter-relação, não só de quem está apresentando o colóquio, mas de todo mundo que está assistindo esse colóquio, né? Então, pessoal, e se ninguém tem mais nada para falar, eu me despeço de vocês, agradeço o carinho de vocês e declaro encerrada a sessão.